Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elaine, sou professora de História e hoje nós vamos continuar com a série das 10 cidades mais antigas do Brasil. No vídeo passado, mostrei para vocês 5 dessas cidades e hoje a gente completa a nossa lista. Então, vamos lá. Então, vamos continuar aí nosso passeio pelo Brasil colonial com mais 5 cidades. Em sexto lugar está a cidade de Recife, em Pernambuco, que foi fundada no ano de 1537. Olhem que belo centro histórico dessa cidade. A história de Recife está ligada à de Olinda e está ligada também ao Donatário Duarte Coelho. As duas cidades aí se destacavam pela produção de açúcar. Lembrem-se que Pernambuco foi a capitania que mais produziu açúcar no Brasil entre os séculos XVI e XVII, e a produção de açúcar de Olinda, ela era escoada pelo porto de Recife, que era o principal porto da capitania de Pernambuco. Assim como Olinda, Recife também foi invadida pelos holandeses em 1630. E a partir de 1637, ela foi governada por Maurício de Nassau, que deu início a uma série de transformações na cidade. A cidade se desenvolveu economicamente, existiam vários projetos arquitetônicos preservados até hoje, e o Maurício de Nassau também era um homem muito ligado às artes. Então, a cidade de Recife se tornou uma cidade extremamente importante durante o período, do governo Maurício de Nassau, que voltou para a Holanda em 1644. Os portugueses acabaram retomando tanto Recife como Olinda em 1654. E aí o Brasil passou a sofrer com a concorrência do açúcar de beterraba produzido nas Antilhas Holandesas, e a produção de açúcar, tanto em Recife como Olinda, entrou em crise. Recife foi palco de muitas revoltas durante o período colonial. Aliás, a província de Pernambuco, durante o período colonial, o período que a família real portuguesa esteve aqui no Brasil, e até no pós-independência, foi uma província onde aconteceram muitas rebeliões. Além de Recife possuir um belo centro histórico, como eu estou mostrando aí para vocês na imagem, ela também tem lindas praias e a mais conhecida delas é a Praia de Boa Viagem. Voltando agora para a região sudeste, vamos para a cidade de Iguape, em São Paulo, que tem como ano de sua fundação 1538. Na verdade, a real data de fundação de Iguape é desconhecida, não existem documentos históricos a esse respeito. Aceita-se como data provável o dia 3 de dezembro de 1538, com base em documentos da época que citam a separação de Iguape e Cananéia. No século XVI, foi encontrado ouro na região e a cidade viveu um período de prosperidade. Mas esse período se encerrou por conta do esgotamento das minas e o deslocamento da população de Iguape para a região de Minas Gerais. Mas a cidade tem um dos maiores conjuntos de construções preservadas do estado de São Paulo, com casas e igrejas coloniais, e também tem como atrações a Praia da Jureia e a Ilha Comprida. Vamos agora para a cidade de São Mateus, no Espírito Santo, que foi fundada em 1544. O segundo município mais antigo do Espírito Santo, mas não se sabe ao certo como se deu a sua fundação. Existem várias teorias a respeito disso, mas que não são consenso entre os historiadores. A cidade se destaca por ter sido um dos lugares do Brasil por onde chegavam os escravizados africanos. Existiam 16 empresas atuando neste ramo. Então, basicamente por onde entravam os escravizados africanos que chegavam no Brasil. Esse comércio continuou, inclusive depois do ano de 1850, com a decretação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de novos escravos no país. Mas continuou aí esse comércio, que era um comércio muito lucrativo, até o século XIX. E aí, por volta de 1874, começaram a chegar os primeiros imigrantes italianos à localidade. E esses imigrantes, eles eram tratados assim como os escravos. Eles eram colocados na praça, no centro da cidade, e eram expostos, assim como os escravizados. E aí eles selecionavam os italianos da seguinte forma: se você tivesse as suas mãos calejadas, a palma da mão grossa,
você era levado para o trabalho na agricultura. Caso você tivesse a palma da mão fininha, você era considerado um preguiçoso e era largado lá na praça para morrer. Então, a cidade de São Mateus, ela tem uma história muito importante, tanto em relação à escravidão, aliás, né, sobre escravidão, a gente poderia fazer um vídeo falando só sobre isso, como em relação à imigração e a questão dos imigrantes serem tratados como se fossem escravizados. Então, é muito importante, né, a visita ao centro histórico dessa cidade, ela nos traz muitas informações. É uma cidade também com belas praias, destacando-se as de Guriri e Uruçuquara. Vamos agora para Salvador, na Bahia, que foi fundada em 1549. Trouxe para vocês aí uma foto do Centro Histórico de Salvador. Salvador é uma das cidades mais importantes do país, né? Uma das cidades históricas mais importantes do país. Ela foi fundada no dia 29 de março pelo Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. E ela foi a nossa primeira capital, até o ano de 1663, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, Salvador já nasce com um status diferenciado. Não nasce como vila, como povoado, como município. Ela já nasce, na visão dos portugueses, como a capital. Ela era a segunda maior capitania produtora de açúcar durante o período colonial. Ficava atrás somente de Pernambuco. Ela foi invadida pelos portugueses em 1624, 1625 e 1638, mas logo foi retomada pelos portugueses. A cidade de Salvador tem também a questão da escravidão muito presente, né, na sua história. Ela foi o local da Conjuração Baiana de 1798, um movimento separatista que foi liderado por negros e pobres, principalmente, e que teve 5 dos seus líderes, negros e pobres, condenados à morte por enforcamento e esquartejamento. Um deles conseguiu fugir e nunca mais foi visto. Sobre a Conjuração Baiana, ainda nós temos muito que estudar, nós temos muito que aprender sobre esse movimento, que durante muito tempo ficou restrito, né, à comunidade acadêmica. A história de Salvador é riquíssima, dá para a gente fazer um vídeo só sobre Salvador. E ela tem pontos importantes turísticos, como o Largo do Pelourinho, o Elevador Lacerda, as praias de Ondina e as praias de Itapuã. Também tem um carnaval muito movimentado. Vamos terminar a nossa lista no Espírito Santo, na cidade de Vitória, que foi fundada em 1551. Olha só que lugar lindo, né? A cidade de Vitória, ela foi fundada como a nova capital do Espírito Santo, porque a capital era Vila Velha. E em Vila Velha estavam acontecendo conflitos dos portugueses com os indígenas, os franceses, os holandeses. Então, eles estavam sendo atacados e resolveram transferir a capital de lugar. A cidade de Vitória, ela se destaca por praias belíssimas, como a praia de Camburi. Ela é considerada um local muito bom para se morar, para investir. Ela tem um centro histórico muito preservado, com igrejas e casas que remetem a vários períodos da nossa história, não somente ao século XVI. A cidade de Vitória é conhecida por sua culinária, baseada em frutos do mar. Essa culinária faz muito sucesso entre os turistas. Foi a partir dessa culinária, baseada em frutos do mar, que teve origem a famosa moqueca capixaba. Então, dá para ver aí pela foto que é um lugar realmente muito bonito. Talvez não seja tão conhecido, né, de grande parte da população brasileira, que prefere destinos turísticos mais badalados, digamos assim, mas só pela foto, né, acho que já dá uma ideia de que vale a visita, não é mesmo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um like, deixe um comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau, até mais!